Que assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar a lição que nos traz orientação sobre a nova era. E nos diz aqui a lição sobre as instruções dos Espíritos. Ele diz: Deus é o único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer. Então, Deus é o único, mas Ele enviou Moisés, né, que veio nos ajudar, cumprindo a sua missão, nos ajudar a conhecer as leis de Deus. Não somente os hebreus, mas também os povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação a Moisés e os profetas. E as vicissitudes desse povo foram destinadas a impressionar os olhos e fazer tomar o véu que lhe ocultava a divindade. Então, o povo hebreu, segundo nos diz aqui sobre a instrução dos Espíritos, ele foi um instrumento, né, para nos ajudar a abrir os olhos às impressões de Deus, o nosso Pai. Foi o início, né, que estava ainda oculto para nós, a divindade, que é Deus. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem em si o germe das mais amplas moral cristã. No entanto, os comentários da Bíblia restringiram-lhe o sentido, porque se realizada em sua total pureza, naquela ocasião não teria sido compreendida. Mas, mesmo assim, os 10 mandamentos de Deus continuam sendo o brilhante frontispício, o farol que deve iluminar a humanidade na rota a ser percorrida. Então, os 10 mandamentos, essa é a direção, né, para todos nós, para seguirmos nos iluminando na nossa corrida, no nosso percurso aqui na Terra, enquanto estamos no corpo físico, né? A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela era chamada a regenerar. Então, os ensinamentos morais de Moisés, na época, era adaptado para o pessoal, né, os povos daquela época, que estavam sendo convidados a regenerar. Com certeza, devia ser a gente que estava, né, iniciando também esse entendimento. Em outros corpos, estaríamos, né, também nesse tempo, aprendendo com Moisés, né, esses ensinamentos que fariam com que a nossa condição pudesse ser mais adiantada, né, e apropriado ao entendimento da época. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de forma diversa, as dos holocaustos. Compreendido que se pode adorar a Deus por formas diversas dos holocaustos, né, dos sacrifícios, né? Na época, né, os semi-selvagens, os povos na época não entendiam, só com aquelas torturas, né, que se faziam. E nem que se podia perdoar um inimigo. Veja bem, na época de Moisés, a época aqueles encarnados da humanidade, ele não entendia que podia perdoar o inimigo. Sua inteligência notável sob o ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e da ciência, nem no ponto de vista da matéria e mesmo também sobre artes e ciências, né? Não tinha grande evolução. Estavam bastante atrasados em moralidade, né? E não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Não se conhecia, né, falar do espiritual, que somos espíritos, que devemos agir de forma espiritualmente no corpo físico. Era preciso uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica.
Assim, os holocaustos falavam a seus sentidos, enquanto a ideia de Deus estava a seu espírito, né? Bem diferente, né? De estudar o espiritual, aprender o que é do espírito. Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime aqui na Terra. Foi Jesus, né? Foi o que iniciou todo o ensinamento sobre a moral do espírito, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, reaproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os povos uma solidariedade comum. Enfim, de uma moral que deve transformar a terra e fazer dela uma morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. Veja bem a oportunidade que nós temos, né? De estarmos agora aqui na Terra, depois que viera Jesus nos ensinar sobre a sublime evolução do Espírito, a moral evangélica cristã. Então, veja bem, nós temos uma condição de aperfeiçoamento que muitas vezes ainda não nos damos conta, né? É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Porque realmente a doutrina espírita nos esclarece, né? Como usar o nosso pensamento, como usar a nossa palavra, como usar os nossos sentimentos e como também agirmos, né? De acordo com os ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo é essa alavanca que vai nos ajudar a avançar no conhecimento superior. É chegado o tempo em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está nos desígnios de Deus. Devem seguir o mesmo caminho percorrido pelas ideias de liberdade, né? Nós vemos hoje a luta que caminhamos aqui na Terra para adquirir a nossa liberdade de ir e vir. E já é o ensinamento de Jesus, desde que ele veio ao planeta Terra, nos ensinando que somos livres, mas somos responsáveis por tudo que pensamos, falamos, que agimos, que sentimos, tudo que fizermos aqui na Terra. Nós somos responsáveis, somos livres, mas com grandes responsabilidades, né? Então, deve seguir o mesmo caminho percorrido pelas ideias de liberdade, que lhe foram precursora. Mas é preciso saber que esse desenvolvimento não se fará sem luta. E nós estamos vendo as lutas, né? O Evangelho é atual. Nós estamos vendo. Não elas necessitam para chegar à maturidade de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos. Veja bem, um de nós aqui na Terra, com essa condição, né, de vivência na moral cristã, como Jesus nos ensinou, nós vamos ter a condição não só de ficar discutindo com as massas, mas de viver e ser copiado pelos outros, né, aprender uns com os outros. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, tanto encarnados como os desencarnados que caminham conosco, né? E eles se interessarão por uma ciência que lhe dá a chave da vida futura e lhe abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo acabará. Um espírito israelita, 1861. E ele continua ainda dizendo na lição: um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Nós estamos vendo, né, a dificuldade de uma verdade liberar uma consciência hoje. A verdade, ela está trabalhando muito porque as trevas se avançou demais na nossa consciência. Então,
um dia Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após a alternância entre verdades e obscuridades, perdia-se novamente. Então, semelhantes aos profetas do Velho Testamento, o Espírito se põe a falar e a advertir-vos: o mundo é abalado em suas bases, o trovão rebentará, sedes firmes. Olha só, nós temos esse ensinamento desde quando, né? Jesus veio à Terra. E a gente hoje está passando por essas dificuldades e estamos encontrando esse ensinamento no Evangelho. É porque a gente não leu, a gente não estudou o Evangelho, a gente não aprendeu. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crê de tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvendo-se em detrimento dos interesses morais, em tudo vos conduzia ao bem-estar material e devia-se em favor do espírito de trevas. Veja bem, o reino do Cristo, aí em mim, após 18 séculos e apesar de sangues de tantos mártires, ainda não chegou. Cristão, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para quem crê e quem ama. O amor preenche-o com uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos já muito vos disseram: curvai-vos ao sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Ou seja, preparai-vos e não sejais como as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Veja bem, né? Atual essa lição. A revolução que se prepara é antimoral. Que matéria! Uma revolução antimoral. A gente sente isso, né? Em todos nós. Que temos grande necessidade de mudar o nosso modo de viver, né? De buscar se aproximar mais de Deus. Então, ela é uma revolução que se prepara e é antes moral que material. Não é uma revolução material, é antimoral. A gente tem que aprender como, né, Jesus nos ensinou, vivenciar esses ensinamentos. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, pois sois grãos de areia, mas de grão em grão, não haveria montanha. Assim que esta fala, somos pequenos, não tenha sentido para vós, a cada um de sua missão, olha, a cada um temos a nossa missão, a cada um o seu trabalho. Aí a gente diz assim, esse trabalho lá, né, daqueles poderosos lá que governam. Não, cada um tem a nossa missão, cada um tem o nosso trabalho. E nós deveremos iniciar essa renovação moral dentro de nós, porque podemos, né, tá espalhando aos outros o que aprendemos com Jesus. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício de sua república. E animáculos imperceptíveis não erguem continentes. Veja bem, né? A nova cruzada começou. Apóstolo da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e caminhai para frente. A lei do mundo é a lei do progresso. Então, a lei do mundo, a gente já sabe, já tem esse conhecimento, é a lei do progresso.
Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo, manifesta-se quase por toda parte. Temos a razão disso em sua vida de grande filósofo cristão. Ele pertenceu a essa vigorosa falange de pais da igreja, pais da igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da impiedade mais profunda, pelo brilho da verdade. Quando, em meio a seus excessos, sentiu a sua alma esta estranha vibração, que o trouxe de volta a si mesmo. Ele fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, ouviu ele também a santa voz lhe gritar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, eu sou cristão. Então, todos nós, sentimos esse chamado de Jesus. E todos nós temos as nossas tarefas cristãs a realizar aqui junto aos nossos irmãos. E desde então, tornou-se um dos mais firmes defensores do Evangelho. Será que a gente também, convidado por Jesus, Será que a gente também está defendendo esse Evangelho? Que defender o Evangelho é viver, É mostrar para o outro através da nossa vida, do exemplo no nosso dia a dia, na nossa família. E pode-se ler nas confissões notáveis que vos deixou esse eminente espírito, as palavras, ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou após ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe voltará. Vistar-me-ei e me dar conselhos. Então, ele sabia, tinha certeza que a mãe dele tinha desencarnado, Santa Mônica, mas que ela voltaria a visitá-lo e dar conselhos a ele, revelando-me que nos espera na vida futura. Então, ele tinha certeza que a mãe dele ia alertá-lo, Ia revelar a ele o que espera na vida futura. Que ensinamentos nessas palavras? E que previsão brilha da futura doutrina? É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade que ele pressentira outrora, fez-se dela ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. E aí tem uma nota de Santo Agostinho aqui. Santo Agostinho vem, então, derrubar aquilo que ergueu. Seguramente não, mas como tantos outros, vê com os olhos do Espírito o que não via como o homem. Veja bem, Depois que a gente conhece a doutrina, a gente vê a vida futura, a gente vê tudo diferente. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho também. Sua alma livre entrevê novas claridades. Compreende o que não compreendia antes. Novas ideias revelaram-lhe o verdadeiro sentido de certas palavras. Quando na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-la com maior sanidade. Foi assim que teve de voltar atrás sobre sua crença e respeito dos espíritos incubos e sucubos, e sobre o anátema que tinha lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode, sobre certos pontos, pensar de forma diferente que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Então, quando ele encarnado, a gente às vezes tem um pensamento, não busca se esclarecer, mas depois que saiu do corpo, ele pôde se modificar
e ver a vida totalmente diferente, né? Pôde, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque vê nele o cumprimento das coisas preditas, proclamando-o hoje, não faz mais do que nos levar a uma interpretação mais sã, mais lógica do texto. Ocorre o mesmo outros espíritos que se encontram numa punição análoga. Então vejamos bem, nós temos essa oportunidade, como, né, Santo Agostinho teve. Só que muitas vezes a gente não aprende, não busca refletir na vida futura, né? A gente deixa, depois que eu sair do corpo, quem sabe, né? E passa o tempo, não se esclarece. Depois que ele conheceu o Espiritismo, ele modificou, mas aí ele já estava fora do corpo, ele ainda conseguiu, né, ver a vida diferente, ter certeza que a mãe dele viria aconselhá-lo. Então ele já tinha conhecimento da vida futura, como nós estamos buscando, né? Esses ensinamentos que vão nos esclarecer ao sair do corpo, com certeza não vamos dar tanto trabalho aos nossos benfeitores, porque a gente já vai ter, né, aquela compreensão necessária para estarmos mais equilibrados na vida espiritual. Vamos então agradecer a Jesus por essa oportunidade, por conhecer irmãos através do Evangelho que superaram o seu desentendimento diante da doutrina, conquistaram iluminar a consciência, compreender a vida futura. Já no corpo físico, nós temos essa oportunidade. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos dê força e coragem, para que saibamos aproveitar essa estada aqui na Terra, nesses momentos de transição, e buscar também envolver os nossos irmãos com a nossa vida cristã, porque tudo que fizermos, tantos outros corações estarão percebendo como agimos, como falamos, como sentimos. Sabemos que grande multidão, como nos dissera Jesus, que multidões de testemunhas estão conosco, e também multidões de irmãos benfeitores espirituais estão nos ajudando a acertar, a compreender e a errar menos nessa encarnação. A Ti, Jesus, a nossa gratidão por aqui estarmos. Abençoe a todos que nos ajudaram no entendimento da lição da noite. Abençoe aqueles que não puderam vir. Enfim, Jesus, seja conosco, ajude-nos a estar contigo, agora e sempre, que assim seja.